Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês no painel 72 do nosso Congresso Digital, promovido pela ENA e a OAB Nacional. Gostaria, nesse primeiro momento, de saudar o nosso presidente Felipe Santa Cruz pela realização desse maravilhoso evento, pelo nosso coordenador da ENA, Rony Duarte, nosso secretário Beto Simonetti e Fernanda Marinella. Nesse painel, nós vamos falar coisas muito importantes e sem as quais, com certeza, esse painel, esse congresso não estaria acontecendo, que são a gestão, o empreendedorismo e a inovação, especificamente na advocacia. Teremos 3 palestrantes, o painel vai durar 1 hora, falaremos primeiramente de gestão, com Lara Sellen, passaremos para empreendedorismo com Natália von Schosten, e depois, inovação com Rodrigo Badaró. Lara, como vocês bem conhecem, é advogada, consultora em gestão estratégica de sociedade de advogados há 22 anos, autora de 16 livros sobre o tema, sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional, da qual eu faço parte com muita honra. Lara, a palavra está com você. Seja muito bem-vinda. Meu bom dia, que honra estar aqui com vocês. Eu quero saudar aqui os meus companheiros de painel, Cláudia, Natália e Rodrigo. Estamos aqui, o Amazonas, Alagoas e Brasília e Paraná unidos nesse Brasil todo, né? E, claro, não poderia deixar de agradecer o convite a esse congresso épico, né? Equiparável a um Rock in Rio, pela enormidade da participação. E eu quero parabenizar todos os envolvidos, organizadores, a turma dos bastidores, os palestrantes incríveis que eu tenho assistido desde segunda-feira, na pessoa do estimado Rony Duarte. E agradecer também, como não, cada um dos mais de 100 mil participantes e inscritos aqui. O tema que foi destinado a mim é a gestão, né? O nosso painel é Gestão, Empreendedorismo e Inovação, exatamente o nome de batismo da nossa comissão especial, que eu tenho realmente a honra de ter tantas pessoas incríveis juntos para a gente poder desenvolver um trabalho de evolução nesse quesito dentro da advocacia brasileira. Mas quando a gente fala de gestão, muitas questões vêm à cabeça. Em todos esses meus anos de consultoria, de palestras, de estudos, livros, etc., eu chego a uma conclusão muito claro para mim. Quando o universo da gestão encontra o universo da advocacia, grandes revoluções acontecem, grandes mudanças nas carreiras, grandes viradas de chave dentro dos escritórios, grandes progressos acabam acontecendo dentro das nossas estruturas. E o que é a gestão, né? É um nome tão aparentemente subjetivo, mas ele traz exatamente as grandes tomadas de decisão que nós temos que assumir enquanto sócios, enquanto condutores de um time, de um grupo, seja ele do tamanho que for, para reger essa turma, reger essa enormidade de variáveis que acontecem dentro de um escritório de advocacia,
que não é somente o trabalho jurídico. Claro que ele é a grande, vamos dizer assim, a estrela dentro de um escritório, porque é isso que nós oferecemos para o nosso cliente, e precisa ter qualidade, precisa ter eficiência, enfim, a gente precisa atender essas expectativas daqueles que confiam em nós, mas a gestão ela vai ter toda uma rede por trás de pessoas trabalhando, seja ali atuando no cliente, seja ali servindo o café do escritório, seja ali cuidando do financeiro. A gente tem que pensar nos fluxos de trabalho, na produção jurídica, como que algo começa, se desenvolve e termina. E nós temos que pensar no marketing jurídico, no relacionamento com clientes. Isso faz parte da gestão também, isso precisa ser coordenado. E a gente precisa pensar no financeiro como a ponta do iceberg de tudo que a gente realiza. E esse financeiro precisa dizer coisas para nós. Então, a gestão é coordenar todas essas variáveis e, como eu disse, quando o universo da gestão encontra o universo da advocacia, grandes revoluções acontecem. A pandemia mostrou que a falta de planejamento e a falta de gestão, eu enxerguei dois lados aí dessa mesma moeda, quando falta, né, um planejamento. De um lado, ranger de dentes, muitas pessoas passando por muitas situações difíceis, complexas. Por outro, muitas novas ideias surgindo como um processo natural de adaptação e sobrevivência. Nós sabemos que a mudança faz parte da vida, nós estamos aqui como seres humanos exatamente por conta disso, porque nos adaptamos, e é assim que a gente cria cultura. E a cultura dentro do escritório de advocacia, ele evolui na medida em que os acontecimentos externos nos empurram para frente. Nesse pós-pandemia, uma das maiores revoluções que vão acontecer na nossa profissão é o nascimento das bancas modulares. Nós teremos alguns tipos e modelos diferentes e novos, oriundos dessa grande experiência que a gente está tendo de ficar dentro de casa, longe da nossa equipe, longe do nosso cliente, longe dos tribunais. Nós teremos as bancas tradicionais, elas não vão deixar de existir, continuaremos tendo escritórios, sim, mas nós teremos as bancas híbridas, nós teremos as bancas virtuais, e esses três grandes modelos passarão por retrofits neles, nos seus layouts. E nós teremos que, sim, com essas mudanças e com a tecnologia cada vez mais próxima de nós, cuidar da segurança das informações confidenciais dos clientes. Isso cada vez mais vai ser importante ter atenção com relação a isso. E nós teremos que cuidar dos pilares da gestão, porque essa pandemia agregou complexidades à gestão que nós antes não tínhamos. Antes a gente regia uma equipe dentro de uma sala, e hoje vai ser possível esses novos formatos. Quando a gente pensa em bancas tradicionais, elas, claro, voltarão às suas atividades normais, voltaremos para dentro dos escritórios, com todos os cuidados sanitários necessários, enfim, assim que a gente tiver essa condição, mas nós teremos que incorporar novas formas de atendimento ao cliente, e isso é gestão, pensar nisso vai ser muito importante para que esse atendimento aconteça de forma coordenada. Talvez nem todo cliente queira vir ao meu escritório, ele experimentou também estar distante, então a gente vai precisar lidar com essa questão. E uma outra modificação importante de layout dos escritórios, na forma de estruturação ali dentro das nossas quatro paredes, para abrigar salas de audiência virtual. Isso vai ser mais um elemento para a gente colocar, além das nossas salas de reunião, sala de trabalho, enfim, nós teremos que ter algo preparado dentro do nosso escritório, com silêncio necessário, para a concentração dos advogados, com tecnologia, com câmeras, etc. Então, isso vai ser um retrofit importante dentro das bancas tradicionais. As bancas híbridas, elas poderão funcionar com equipes técnicas remotas, localizadas em qualquer parte do país e com espaços físicos especiais para atendimento ao cliente. Isso vai ser uma outra coisa que vai acontecer. E as bancas virtuais terão
logicamente, variações que vão desde o conceito de home office até o funcionamento em coworkings, né? A pandemia, sem dúvida nenhuma, abriu as portas das oportunidades de crescimento nunca antes experimentado. Nós teremos especialistas, sócios operando em diferentes localidades, tudo para oferecer um melhor e mais eficiente serviço ao nosso cliente. Inclusive, para quem tiver interesse, nós fizemos um e-book de diretrizes de gestão para a retomada da advocacia pós-Covid, né? Quem quiser, eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês. Com tantas mudanças, a gestão é um ponto-chave para que os novos modelos sejam bem-sucedidos nas suas estratégias. Nós temos estudado esses pontos de mutação há mais de 20 anos em livros e percorrendo aí os 4 cantos do Brasil e fora também para entender os melhores caminhos e práticas. A profissionalização da gestão, ela trará competitividade em alto nível no mercado jurídico pós-pandemia em 4 grandes pilares fundamentais. A gestão de pessoas e o crescimento transversal de carreira, com o uso cada vez maior das figuras dos sócios de serviço e as sociedades individuais dentro da arquitetura de pessoas envolvidas dentro do trabalho do escritório. A controladoria jurídica e a tecnologia embarcada de inovação, lembrando que controller que não saiba processo tem vida curta, discutia ontem com o professor Vambier, depois da palestra sobre processo que ele deu aqui no Congresso. Terceiro pilar é o marketing jurídico e o relacionamento com clientes. Não posso deixar de mencionar o importante trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ari Hagian, nosso secretário adjunto, no que diz respeito à publicidade. Inclusive, amanhã tem um painel imperdível sobre publicidade ética, que vai contar com a presença do Ari, da Grace Stocker, do Carlos Kaufmann e do Rodrigo Bertozzi. E o quarto pilar, a gestão financeira e o acompanhamento de indicadores com lupa dentro dos escritórios. Isso vai impactar diretamente na precificação de honorários e na distribuição de resultados. Então, isso é matéria prioritária de gestão. Então, para encerrar aqui, já caminhar para o encerramento da minha fala, eu sei que o nosso tempo ele é curto aqui, teríamos muito a falar sobre cada um desses pontos. Eu gostaria de incentivar a advocacia brasileira a investir tempo e energia buscando conhecimentos que levem a sua carreira para outro nível. Nós vivemos tempos velozes e furiosos. Se nós não estivermos preparados, a gente não vai ter como combater esse bom combate dentro de uma profissão que deve sim aliar ao conhecimento jurídico, conhecimentos no grande leque do empreendedorismo, que Natália vai falar mais sobre isso. Então, eu digo para vocês, acompanhem os trabalhos da nossa comissão especial, e não se contentem com o conteúdo técnico, estudem mais, testem mais, ousem mais, não esqueçam dos limites éticos, tá? E aí, quem quiser aquele e-book que eu falei, tá lá no meu Instagram, @larasellen, entra lá, tá na minha bio, quem quiser baixar gratuitamente para dar diretrizes com relação a essa retomada e o que precisamos fazer dentro dos 4 pilares. Desejo resiliência, foco, cabeça erguida para todos e muito sucesso. Juntos nós somos mais fortes e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Lara, maravilhosas as tuas palavras. A gente fica tão ansiosa por ouvir tudo isso que você tem para nos trazer com tantos anos de experiência. Cada vez que a gente conversa, tantas coisas boas surgem. Obrigada pela generosidade de compartilhar esses conhecimentos. Passando ao nosso segundo tema do painel, nós vamos conversar com a Natália. Natália, advogada, é presidente da Comissão de Apoio Profissional da OAB de Alagoas, coordenadora de Inclusão Digital da Caixa de Assistência de Alagoas, membro da nossa Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional e coordenadora de alta performance do Law Talks. Natália vai falar sobre empreendedorismo. Natália, está com você. Cláudia, Rodrigo, Lara, bom dia. Saudar vocês, né, inicialmente, meus colegas aí de trabalho no dia de hoje, mas também saudar a todos que estão aqui hoje nos assistindo, né, que se interessaram pelos nossos temas, a todos os inscritos, alguns agradecimentos especiais a alguns colegas
que estão comigo também nessa luta aí da advocacia e que são pessoas que têm me ajudado também a fortalecer minha carreira, Felipe Sarmento, Fernanda Marinella, Davi Lima, Sérgio Ludmer, né? E também um agradecimento especial à Ana Lídia Seabra, que é minha companheira, que é meu apoio todas as horas. Então, gente, o meu tema, né? Como a Lara falou, ela falou de gestão, o meu tema ficou um pouco voltado a empreendedorismo. E falar de empreendedorismo, eu diria assim, Lara, seria eu falar um pouco de gestão do indivíduo, né? Lara falou, né, de gestão de pessoas, no sentido de quem está coordenando lá a equipe, eu estou falando de gestão do indivíduo, né? Você cuidando de si mesmo. E é necessário que a gente englobe tudo isso agora, aproveitando a pandemia como uma oportunidade de criar, né, uma nova performance a partir do Covid. Isso é possível, plenamente possível. Mas eu queria primeiro historiar um pouco, por isso eu trouxe um material, né, que vai me ajudar. E é claro, eu não vou conseguir abordar tudo que tem no material, mas é mais para que vocês também possam visualizar aí um pouquinho. E depois também, quem sabe, bater uma foto, aproveitar aí para aprender um pouco mais ou estudar um pouco mais. Essa minha fala de hoje, ela foi, digamos assim, inspirada no livro Anticarreira, de Joseph Tepperman. Esse livro, inclusive, ele está disponível online, ele é gratuito, você baixa o livro e você paga quanto você quiser pelo livro. Eu achei super interessante essa iniciativa dele e por isso também que eu estou divulgando. Né? E aí, para a gente falar de empreendedorismo, a gente também tem que falar sobre trabalho. Né? O que é trabalho? Né? Porque aí a gente se pergunta, tá, após o Covid, vai ter trabalho, não vai ter mais trabalho, vai acabar a advocacia, vai ter trabalho, como é que vai ser? E, gente, o problema, digamos assim, da palavra trabalho é a origem dela. Né? A origem da palavra trabalho, ela veio de tripalium, que era um instrumento que era usado por agricultores, mas que depois se tornou um instrumento de tortura. E muita gente vê o trabalho ainda hoje como algo que é, vou trabalhar, trabalhei demais, sabe, estou trabalhando, segunda-feira, tem gente, né, que diz assim, a síndrome do domingo, né, você chega assim domingo e faz, nossa, amanhã é segunda, tá, se você está passando por isso é um sinal de que você está indo pelo caminho errado, porque você está vendo o seu trabalho como uma tortura, e não é isso que você deve fazer. Mas a gente acaba sendo treinado desde criancinha, às vezes, a também ver o trabalho como algo assim. Por quê? Porque as mães da gente diziam assim, primeiro o dever, depois o lazer. Né? Primeiro vamos estudar, depois vocês vão curtir. E aí, eu acho interessante que eu trouxe para vocês, o Richard Bowles, ele fez um conceito de caixas de vida. Né? E muita gente seguiu esse script de caixas de vida por muito tempo e eu acho que ainda segue. E a minha sugestão de hoje é que a gente mude esse script na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente pensa, educação, né? Aquele período de estudo da infância, né? Faculdade, eu tiro meu diploma, né? Passo na OAB, sou advogada, tá. Aí depois eu começo a trabalhar, e aí eu faço uma pós, e eu começo a investir na minha carreira, eu não tenho tempo mais para nada, eu só faço trabalhar. Por quê? Porque só depois que eu trabalhar é que eu vou ter tempo para o lazer. Só depois do dever é que eu vou poder brincar. Só que, na verdade, essa divisão ela não deve mais existir. Porque senão o trabalho vai se tornar tortura. Porque você não vai conseguir conciliar com o seu lazer, você não vai conseguir conciliar com a sua família, você não vai conseguir conciliar com um propósito de vida. Você simplesmente vai trabalhar como se você fosse um robô, uma máquina. Entendeu? Só que isso fica dentro da cabeça da gente e a gente não percebe. Às vezes é preciso a gente sair um pouco de si. Por isso que eu falei de gestão de indivíduo, Lara. Sair um pouco de mim, sabe? Olha para você como se você fosse uma outra pessoa. E pensa no que é que você está fazendo com o seu trabalho e com você. Né? E como é que você está lidando com essas caixas da vida? Você está conseguindo gerir o seu tempo, como a Lara falou, gestão de tempo também é muito importante, de uma forma em que você estude de forma contínua, trabalhe com prazer e tenha momentos de lazer também com a sua família. Se você trabalhar dessa forma, com amor, com propósito, você nunca vai querer se aposentar.
E eu conheço um monte de gente que está assim, trabalhando para ver, eu quero chegar um dia que eu vou poder me aposentar, descansar e viajar. Não, você tem que fazer tudo isso junto, porque a partir de um homem, de um ser humano feliz, uma mulher, um ser humano que é feliz, que tem propósito na vida, a gente se torna empreendedor, porque a gente passa a criar trabalho para nós mesmos, a gente passa a criar atividades, né? E trabalho na advocacia, ele é recheado, ele tem uma gama enorme. Por quê? Porque nós trabalhamos com solução da vida das pessoas. E quem trabalha com solução, nunca falta trabalho. Essa é a ideia, entendeu? Então, inclusive numa pandemia, a quantidade de pessoas que estão passando por problemas, pega as suas habilidades, pega o que você sabe e pega algumas habilidades, né? O que é que a gente fala em hard skills, soft skills, e trabalhe esse seu conhecimento para que você possa ajudar pessoas, ajudar a sociedade. Pense na sua advocacia não só como um trabalho que vai lhe render algo financeiro ou que vai lhe render uma carreira. Pense na sua advocacia como um instrumento de mudança da sociedade. O seu escritório seja um escritório, porque o escritório também é um conjunto de indivíduos, né? Então é importante que a gente tenha uma equipe conectada, né, Lara? Conectada com os propósitos do escritório. Então o escritório também tem que ter um propósito. Eu, advogada, se eu for, digamos assim, sozinha, autônoma, eu tenho que ter um propósito na minha vida. Então, você precisa encontrar um propósito. Mas você vai dizer, Natália, mas o que é isso de propósito? As pessoas falam tanto nisso, parece uma palavrinha da moda. Gente, não é nada demais. Pensa você lá na frente, com os seus 70, 80 anos, 90, 100 anos de idade, como a avó da Lara aí já passou dos 100, eu acho, né, Lara? Maravilhosa. Você olha para trás e faz assim, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu deixei da minha vida? Tá, eu fui um advogado, eu tive um diploma, eu trabalhei em alguns processos, mas eu fiz algo a mais para o mundo? Se você talvez não tiver feito isso, talvez você não vai se sentir feliz. E é isso que às vezes falta para o advogado empreendedor, encontrar a felicidade a partir do momento em que a gente soluciona e resolve os problemas de pessoas, de empresas e da sociedade como um todo. E aí, mudando um pouco, como é que eu vou fazer isso? Você vai estudar de forma contínua. Lembra das caixas da vida que eu falei? Estude de forma contínua. Tá, Natália, mas eu já faço isso, é isso que muita gente me diz. Eu já faço isso, olha, eu me formei em Direito, estava até conversando com Lara esses dias, eu me formei em Direito, eu fiz uma pós em Processo, eu fiz uma pós em Processo do Trabalho, eu fiz uma pós em Direito do Trabalho, eu fiz uma pós em Direito Previdenciário. Não, não é disso que a gente está falando. É ótimo que você tenha feito tudo isso, você adquiriu vários conhecimentos, mas só que você ficou preso a um caminho estreito, entendeu? Você precisa ampliar o seu horizonte, você precisa enxergar a sociedade como uma águia, ver de fora. Gente, a pandemia, ela era até previsível para chegar no Brasil, porque ela saiu da China, ela passou para a Europa, ela ia chegar aqui, e muitas pessoas poderiam ter se antecipado, sabe? Se antecipado no sentido de ter feito uma reserva financeira, ter se organizado para isso, já ter montado o teletrabalho, mas não, o que a gente viu foi aquela correria de todo mundo tentando fazer tudo, porque só se acreditou que chegou quando chegou o primeiro caso no Brasil. E é isso que a gente faz com a nossa vida. A gente espera acontecer o problema para que a gente comece a mudar. E a ideia do empreendedor hoje é aquele que não espera. Ele está em... Aí eu botei aqui, se não é formação contínua, é transformação contínua. Você tem que estar em transformação contínua. Hoje, você é advogado, especialista em processo civil, mas eu também posso ser uma cantora, eu também posso unir, né, ter outras fontes de renda, eu também posso explorar outras coisas, eu também posso ser empreendedora no sentido de montar empresas, porque se uma fonte de renda minha vai mal, eu tenho outros caminhos. Mas vamos focar na advocacia. Como é que eu digo que eu diria assim, que você é um advogado empreendedor hoje? Eu digo que você vai ter que passar por uma mudança de uma carreira de T para pente. E aí é isso que o Joseph fala no livro dele, mas ele não fala voltado para a advocacia, é isso que eu estava querendo puxar para a advocacia.
Que o T para o Pente é simplesmente isso aqui, gente. É a gente pegar a base do T são as soft skills e digamos assim, a parte, né, vertical do T são os conhecimentos. Quando eu estou processo civil, direito civil, eu continuo sendo T, sabe? Porque eu continuo estudando direito. E o que é que eu chamo e convoco vocês hoje? Subam para a base. Por exemplo, se eu sou um advogado criminalista, eu estou aqui na parte generalista. Eu já tenho uma pós em direito penal, em processo criminal e tenho alguma outra pós em processo. Tá, eu já estou no meu T. Como é que eu viro Pente, digamos assim? Ou Pi, que é o meu próximo. Você vai pegar, por exemplo, e vai estudar linguagem corporal, certo? Para você entender melhor o seu cliente. Você vai pegar e você vai estudar, por exemplo, sobre a sociedade. Por que as pessoas cometem, né, aqueles delitos? Você vai tentar, de repente, às vezes até fazer um curso de coaching, por exemplo, para que você chegue para o seu cliente e dê conselhos para que ele não volte a delinquir. Porque não adianta você tirar só o seu cliente da cadeia, você também pode ser uma pessoa que vai mudar a vida dele. E dessa forma, você vai aumentando as suas perninhas. Se eu sou um advogado trabalhista, eu tenho que entender hoje de PJ e CAL, que eu não posso mais resistir a esse sistema que ele está sendo adiado meses e meses e meses para implantar, mas que ele vai ser implantado. Então, eu tenho que estudar isso, eu não posso mais dizer, não, eu já tenho uma pós, eu já tenho tantos anos de carreira. Não, você não pode parar, você tem que estar se transformando. E aí você estuda contabilidade, e aí você estuda também previdenciário, e aí você estuda também negociação, e aí você estuda mediação, sabe? E aí você começa também a fazer uma coisa que o sócio de Lara, Rodrigo, fala muito, e eu aprendi com ele, viu, Lara? Que é o seguinte, olha para a tua carteira de clientes, Lara também fala, olha para a tua carteira de clientes, entenda o seu propósito e entenda o negócio do seu cliente, sabe? Abre, expande. Por exemplo, se o seu cliente tem empresa, saiba como abrir empresa, fechar a empresa, resolver problemas administrativos da empresa. Não é que você vai deixar de advogar, você vai continuar advogando. Só que quando o seu cliente chegar com um problema, você vai ter uma visão tão ampla do negócio dele que você vai saber direcioná-lo para resolver os problemas dele. E, de repente, você vai pegar um pequeno negócio e vai transformar num grande negócio. E de um advogado de um pequeno negócio, você vai se transformar no advogado do grande negócio. Está entendendo? É colocar as pessoas para cima, é resolver os problemas das pessoas, é se antecipar aos problemas das pessoas. Mas só é possível fazer isso se a gente for virando o que eu chamo de pente, né? Então, gente, eu passei ali rapidinho a coisa do Murilo Gun, eu vou voltar um pouquinho, que eu acho muito interessante a descrição da biografia dele, que ele faz assim, eu sou ex-nerd, ex-autor, aí eu não vou, o meu tempo está se encerrando, aí ele faz assim no final, esperto porque eu descobri que eu poderia juntar todas as minhas experiências, somar com a minha paixão por educação e ir atrás do meu sonho abusado de erradicar o desperdício potencial no mundo. E eu diria que o advogado hoje, empreendedor, é aquele que está esperto, mas esperto da perfeição. Esperto, entendeu? De pensar que já chegou no ápice. Ele nunca chegou. Ele está em transformação constante, né? Então, teve mais uma frase aqui que eu deixo por último para me encerrar, que de Alvin Toffler, que ele falou, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Certo? Muito obrigada, passo a palavra para a Cláudia e espero que vocês tenham gostado do que a gente passou aqui hoje. Natália, é excelente, acho que já dá para tirar a tela. Tá. Pronto, excelente. Natália, mais do que nunca, como você falou, é tempo da gente se reinventar, não é? Depois de tudo isso que nós estamos passando, o empreendedorismo, a inovação, eles são essenciais na vida de todos, e principalmente dos advogados de qualquer porte, seja do pequeno à grande banca. E agora, para a gente terminar o nosso painel, nós vamos conversar com o Rodrigo Badaró Castro,
Rodrigo é ouvidor geral adjunto da OAB Nacional, especialista em direito empresarial, meu colega no Conselho Federal e autor de vários artigos sobre a nova advocacia. Rodrigo vai falar conosco sobre inovação. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma honra estar ombreando aqui. Difícil falar depois de tanto estímulo, né? Porque eu noto que sem nós combinarmos, a gente comunga de pensamentos muito parecidos. E dispensando já todos os agradecimentos que todos já fizeram, eu adiro aí a todas as manifestações, as citações. Falar de inovação, Cláudia, é uma questão que vem com mudança, né? E advogado tem uma neofobia fantástica. Ele é contra a mudança. Isso é natural das profissões seculares. A igreja é contra a mudança, o conceito familiar tradicional sempre foi contra a mudança. Então, quando a Lara fala de mudança, eu gosto de dizer, Lara, que a pandemia, ela, na verdade, ela antecipou de forma brusca, não obstante a Natália ter colocado aí que haveria uma certa previsibilidade de alguns meses, tão somente, mas que, querendo ou não, não é um meteoro, né? Não é uma erupção não constatada, ela antecipou um processo que já vinha. Há algum tempo eu venho escrevendo sobre a advocacia 4.0, que é aquela nova revolução industrial, a advocacia se adequando às questões de tecnologia, e também a advocacia que eu falo que é da VUCA, né, uma expressão cunhada na década de 80 pelos militares americanos, que é um ambiente de volatilidade, incerteza, ambiguidade e complexidade. Ou seja, quem não consegue lidar com esse ambiente, ele não consegue mais trabalhar em nenhuma profissão. Ou seja, o mundo está tão ágil, e eu gosto de brincar que a tecnologia ela não negocia com o tempo, ela não tem conversa com o tempo. Ela atrapalha, ela passa por cima, ela não tem retorno. Não adianta você sair de um hotel 1 estrela e ir para 6 estrelas e querer ficar depois no de 1 estrela. Isso não adianta, não existe isso. Então, na verdade, eu cito uma obra, Natália e Lara, que é impressionante, porque ela foi escrita em 1962 pelo professor Thomas Kuhn, que ele fala da evolução da ciência. E ele foi massacrado na época, ele faz muito que mais ou menos o que a gente está vivendo, ou seja, a ciência cumulativa, de só acumular conhecimento, sem uma ruptura e sem uma quebra de paradigma, ela não tem crescimento extraordinário. Então, a pandemia, na verdade, ela trouxe esse ambiente de incerteza, ela trouxe esse ambiente de socialização da tecnologia, porque até então a pessoa era ali, tinha tecnologia adequada e tal. De repente, a pandemia fez com que ele tivesse que comprar isso, que se adequar, se ele entendesse ou não, ou seja, ele foi forçado a uma posição que antes ele não teria, talvez, essa rapidez absoluta. Concordo com a Natália e com a Lara também quando dizem que as grandes rupturas, as grandes quebras de paradigma, e aí eu escrevi um artigo com o meu sócio Roberto, que o advogado mesmo ele tem que começar quebrando paradigma, seguindo, talvez, a orientação da Lara e da Natália. Ou seja, antigamente precisava estudar bastante, ter um bom nome, um bom currículo e ser ético, né? Hoje você precisa lidar com tecnologia, entender que a advocacia, na minha visão, por exemplo, contenciosa, ela está chegando a um fim, porque o contingenciamento de processo, mesmo eletrônico, ele não aguenta, ou seja, se você não criar, e aí acho que foi a Lara que falou, uma cooperação. Lara, eu recomendo um livro do John Mangretta, de planejamento estratégico, que ele escreve sobre o Michael Poster, que ele fala muito isso, que na guerra da competitividade não precisa aniquilar o inimigo. E eu vejo muito isso na advocacia. Cada dia mais, eu acho que o tempo vai custar muito dinheiro, a comodidade vai custar dinheiro, a mobilidade vai custar risco até de vida. Então, vai valer muito mais a pena você ter uma cooperação entre os advogados, conhecer seu cliente, que é escapar de um trade-off, que ele chama. Você tem que absorver o que o seu cliente, entender o que o seu cliente quer,
e adequar as inovações da própria empresa ao seu jeito de pensar. Então, a inovação ela tem que vir da mente. Você tem que quebrar o seu mindset estático. O advogado, infelizmente, ele foi criado para ter um mindset estático. A gente vai para a aula, pelo menos a minha geração, que é acostumada, não tinha processo eletrônico, não tinha sequer computador, eu não sou tão velho assim, né? Só tenho 45 anos, 44 anos, mas a gente é acostumado àquela liturgia, àquela neofobia, e acabou, isso acabou. Quem não se adequar... E aí eu gostei muito da apresentação da Natália, que eu venho colocando isso na minha palestra, Natália, que a advocacia consultiva e a solução de conflito ela vai chegar num ponto que não vai ter retorno. E, para isso, você tem que ter um conhecimento geral, absurdo, tá? Você tem que ter uma filosofia, uma psicologia plena para entender o problema e o mundo exterior, e você tem que conhecer seu cliente. E mais, você tem que ter um sentimento, um controle emocional para lidar com os outros advogados sem litígio, porque o litígio ela vai custar caro. Hoje nós já temos robôs, programas. Eu gosto de brincar que eu vi uma pesquisa outro dia dessas grandes empresas de consumo que instalaram aqueles robôs de autocomposição, que, Cláudia, sequer no processo civil a gente aprende, né? Carnelucci falava que para ter o processo tem que ter a negativa e a pretensão resistiva. 70% dos processos não tinha nem negativa nem pretensão resistida. Então, tinha era briga. Então, assim, o caráter litigioso do Brasil, por todos esses conceitos, ele tem que terminar, porque o tribunal não suporta, não adianta a tecnologia, as decisões estão cada vez piores, querendo ou não, eu gosto por mais que seja o esforço de todos os julgadores, o volume é absurdo, por mais que o CPC tenha evoluído, tem um risco de se criar uma jurisdição elitista com custo altíssimo, que seria uma arbitragem propriamente dita, ou uma jurisdição de volume, mas, na verdade, a nova advocacia, a inovação, tem que trazer todos os elementos que a Lara colocou, que é de gestão, que a Natália colocou de empreendedorismo, e quebrar um paradigma. Ou seja, é o paradigma e eu brinco aqui que eu li uma obra até do professor lá da Universidade de Pernambuco, Paulo Fernando de Lima Oliveira, que ele brinca que a pandemia, ele falou da crise de 2008, e a pandemia foi bom, Deus me livre, nada com relação à saúde, mas ela fez todo mundo quebrar algum paradigma. Então, na época, ele escreveu que até o Richard Posner, que é altamente liberal, quebrou o paradigma dele quando teve a crise de 2008, que era previsível na tese de mestrado dele. A nossa pandemia não era previsível. Então, quais os paradigmas nós quebramos? Né? O nosso Ministério da Economia era totalmente liberal e virou keynesiano. Quebrou um paradigma. Né? Teve que quebrar um paradigma. Então, o advogado, se ele não conseguir ter esse open mind, de visualizar e aprender com isso, ele não vai se adequar à nova sociedade, à nova advocacia. E eu tenho uma notícia boa, que a Natália falou, e a Lara, das grandes estruturas, o ambiente da pandemia e da socialização da internet, e aí é óbvio que a gente precisa de política pública para que todos tenham esse acesso, ela abriu um mercado fantástico, porque tendo essa cooperação, tendo uma isonomia de armas, aí, de certa forma, na apresentação do seu trabalho, conciliando, obviamente, o controle da publicidade, o controle ético, que vem sendo muito bem colocado pelo Ari, existe uma gama enorme de produtos na melhor virtude, não querendo mercantilizar a advocacia, a serem explorados. E um país que vive de mudanças legislativas, como o Brasil, e vive de uma população que não tem, na sua grande maioria, serviços básicos, ou até vai viver ainda problemas que o primeiro mundo viveu, o advogado ele pode ser e deve ser um personagem social e um personagem para auferir dinheiro, é óbvio, mas também dar aquela contribuição de forma à evolução do direito. Eu brinco, por que os países civilizados, até aqueles com alto índice populacional, têm menos advogados que o Brasil, têm menos litígios que o Brasil, é mais rico que o Brasil? Tem alguma coisa que a gente precisa mudar. Talvez a pandemia sirva, de certo ponto,
para a gente fazer essa reflexão obrigatória, né? Porque não foi uma coisa igual a Natália colocou, você tem que estudar isso. Eu estou estudando italiano porque eu fiquei trancafiado em casa e eu quero falar italiano para viajar. E foi ótimo. Eu estou aprendendo italiano e usufruindo da tecnologia que eu nunca iria usar. Então, gente, assim, é uma mensagem de otimismo que eu quero passar. Agradeço muito aí a oportunidade de tratar disso com vocês. Eu queria até sugerir que mantenhamos nosso espaço de discussão, porque eu adorei, eu acho que as exposições anteriores complementam muito essa parte da nova advocacia que eu estou colocando, Cláudio. Então, seria até um debate, não só de comissão, mas criar, talvez, outras lives nesse sentido. Eu acho que a advocacia jovem está muito carente de entender um pouco, fugindo das tecnicidades processuais, a montar seu escritório, a entender o que é empreender, a como cobrar honorários e como viver nesse novo mundo pandêmico. Então, acho que meu tempo está esgotando, né, Cláudio? Tem mais 1 minuto? Então, é só para deixar um abraço, muito honrado de estar aqui nessa oportunidade, agradecer meu presidente Felipe Santa Cruz, toda a diretoria, e um forte abraço para o meu amigo Rony e todas as colegas aqui de painel. Foi tão rápido, né? Dá vontade de a gente ficar aqui debatendo até resolver perguntas, né? Que a gente começa a ficar mais velho. A gente sofreu tanto que a gente quer passar um pouco isso para os jovens advogados. Então, deixo aqui meu abraço, Cláudia. Rodrigo, maravilhoso. É como você falou, passa tão rápido. E como os meninos falaram para a gente antes do painel, divirtam-se. Eu acho que a gente se diverte porque nós amamos tanto esse tema. É um tema que é uma paixão em comum aqui de todos nós. E nós temos ainda um tempinho e nós queríamos deixar uma última pergunta para todos vocês. Em rápidas palavras, eu queria que vocês dissessem uma mensagem. Nós temos um público muito grande, muito heterogêneo. Nós temos o jovem advogado que saiu da faculdade, que está nesse novo mundo. Nós temos alguém que estava acostumado com um outro mundo e se viu cair de paraquedas num mundo totalmente diferente. E nós temos que ver o que nós vamos fazer agora com essa retomada. Eu queria aproveitar, antes de vocês falarem, para dar um agradecimento especial para a equipe que nos deu apoio, que foi a Janaína, o Matheus e o Ramon, que foram incansáveis conosco nesses dias e que viabilizaram que nós estivéssemos aqui fazendo esse painel. Eu já vou me despedir e deixar meu muito obrigado, inclusive, a vocês, grandes amigos e painelistas, e quero o convite do Rodrigo para a gente continuar esse bate-papo em outras lives. Lara, você começa? Nossa, que painel! Eu estava toda nervosa aqui antes de começar, realmente me sentindo no Rock in Rio, prestes para entrar no palco. E a ideia e o Matheus falou uma coisa, né, da gente se divertir, foi realmente isso, né? Não vimos o tempo passar. As palavras da Natália, nossa, que conteúdo rico você orientar jovens advogados, principalmente, e quem está já na estrada também, mas quem está começando, começa meio que muito numa cortina de fumaça, né? Então, poder dirigir, e eu sou prova viva do quanto que essa transversalidade de conhecimentos muda o patamar da nossa vida, do nosso entendimento, da nossa carreira, e com o que o Rodrigo falou, o cliente precisa disso. A gente tem, sim, que ser especialista, bom naquilo que a gente faz, mas sem esse conhecimento de outras coisas, a nossa mente fica muito perdida, a gente não tem razoabilidade, muitas vezes não vamos ter o bom senso necessário para solucionar problemas, né? Penso que nessa retomada, e considerando que nós temos pessoas, como a Cláudia disse, de lugares, de todos os lugares, são 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas de todos os cantos desse país, advogados e advogadas com graus de desenvolvimento de carreira também muito diverso. Tem uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo, em qualquer ambiente, seja o meu escritório, o meu sozinho, seja o meu escritório já
bem informado, com uma equipe maior, seja eu começando, seja eu já atuando, que é absorver os conhecimentos de planejamento estratégico. Eu conversei ontem com um aluno nosso, que a gente estava num curso de controladoria, e eu entrei para bater um papo, e ele falou assim, olha, eu fiz o teu curso de planejamento estratégico no final do ano, e pela primeira vez na vida eu comecei 2020, eu comecei um ano sabendo exatamente o que eu precisava fazer. E quando chegou a pandemia, eu estava com o método na minha cabeça, eu estava com a forma, então, claro, muda o ambiente, a gente precisa se replanejar, não é insistir no planejamento anterior. Então, ter esse timing de parar e fazer uma reflexão novamente sobre o que precisamos fazer hoje, no curto prazo, no médio, no longo, no que diz respeito, principalmente num ambiente mais de crise como esse que a gente vive, os cuidados com o fluxo de caixa. A Natália falou bem, quem tem reserva está vivendo uma vida, quem não tem está vivendo outra. E a reserva é uma decisão prévia, ela não é uma decisão na hora, né? Então, a gente pensar em fluxo de caixa, pensar em relacionamento com a nossa equipe. Quem não tem intimidade com a equipe, hoje está com problema, porque eu preciso conhecer a equipe, ela está longe de mim para poder conectá-la e trazê-la para o dia a dia do trabalho. E a mesma coisa vale para o cliente. Se eu não tenho intimidade com o meu cliente, se eu só ligo lá para ele querendo alguma coisa, pode ter certeza que ele se afasta da gente na hora de um problema, porque a gente não cria o vínculo. Então, o planejamento estratégico, ele é uma ferramenta importantíssima para que a gente consiga definir o que faremos, em quanto tempo, por que razão, atrelando ao propósito que a Natália falou, atrelando à inovação que o Rodrigo falou, que mudanças a gente precisa impor a nós mesmos. A inovação, ela não é uma luz que vai descer na sua vida, um belo dia de sol. Não é isso, é um trabalho de pequenas mudanças e pequenas evoluções diárias, porque esse mindset ele precisa ser expandido continuamente. Ele não é uma chave que eu ligo, hoje eu acordei com o mindset aberto. Não, ele é um músculo, ele é uma coisa com expansão infinita. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Eu acho que, para fechar aqui, para deixar os demais falarem, precisamos assumir a responsabilidade sobre a nossa carreira, sobre o nosso escritório, para viver no mundo de hoje, não no mundo de 10 anos atrás, ficar reclamando, era bom quando não tinha A, B ou C. Negativo. A gente precisa estar presentes, acompanhar o nosso cliente, acompanhar as novas gerações que vão trabalhar conosco e, assim, ser feliz para sempre nesse grande conto de fadas, entre aspas, que é a nossa carreira e a nossa vida. Obrigada mais uma vez, é realmente incrível poder estar aqui e concordo, vamos criar outros momentos de discussão sobre esses temas que precisamos. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Natália. Obrigada, Rodrigo. Aprendi muito com vocês hoje. 5 minutinhos para a Natália, 5 minutos para o Rodrigo. Gente, obrigada também por estar aqui com vocês hoje. Obrigada também ao pessoal que assistiu. Espero realmente que a gente tenha conseguido deixar uma mensagem legal, apesar do pouco tempo, né? E aí a Cláudia me pergunta, o que é que a gente vai deixar de mensagem para o pós-Covid? Aí eu já vou dizer assim, Cláudia, se você só está pensando em fazer algo no pós-Covid, você já está errado. Você tem que estar fazendo algo agora para o futuro, o pós-Covid. Então, assim, era o que eu estava dizendo. E eu achei interessante que a Lara foi falando em mindset e ela foi fazendo assim, ó. Ela foi fazendo meu pente. Né, Lara? É o nosso pente, é a nossa transformação contínua. Então, eu na minha concepção, assim, com relação ao empreendedorismo, eu acho que você precisa focar em fazer algo que faça sentido para você. A advocacia, ela não é só um diploma que você carrega, né? Um título que você tem e uma matéria que você vai lá no judiciário, como o Rodrigo falou,
a inovação, eu acho que a tendência, né, Rodrigo, é talvez que a gente resolva cada vez mais conflitos fora do judiciário, né? Então, não é o seu diploma que te define, tá? O que te define realmente é o que você vai deixar nessa vida. Por isso que a gente fala, por isso que eu falei em propósito, e eu falo em propósito no sentido da empresa, em propósito no sentido do indivíduo. O indivíduo que não está alinhado com o propósito de sua empresa. Vamos supor que você já chegou para o seu empregador várias vezes e propôs alterar isso, alterar aquilo, e ele não. Cara, sai, sabe? Vai, monta o teu. Se você tem grandes ideias, faz. A gente tem que parar de ter medo nessa vida. Ninguém vive uma vida com medo. O medo é o que trava tudo que a gente faz. A gente fica pensando em estabilidade. Não, ao contrário, é pancada, é disrupção, crie seu momento, crie sua história, sabe? É a tal da régua, não deixe ninguém dizer o tamanho da sua régua, a vida é sua, né? Essa é a ideia que eu tenho, por isso que eu falei em propósito. Então eu acho que você tem que pensar o seguinte, na advocacia: de que forma eu posso exercer a minha profissão usando as habilidades que eu tenho, os conhecimentos que eu tenho, para ajudar a solucionar os problemas da vida das pessoas e da sociedade. Se você pensar nisso e focar nisso e começar a fazer algo além, tipo, pensar em, eu estou atendendo meu cliente, eu estou atendendo a empresa do meu cliente, e eu vou gerar com o meu trabalho um impacto positivo social, né? Não focar apenas nos meus honorários. Tem aquela tal da lei do retorno. A gente colhe o que a gente planta. A energia positiva, ela vai passando, ela vai crescendo, né? E aí a gente vai plantando bem, a gente vai colhendo bem. E eu garanto a você, quando a gente foca em ser melhor, ser uma pessoa melhor cada dia, você esquecendo do ter, porque a gente está muito acostumado em pensar no ter, né? Eu quero ter um carro melhor, eu quero ter um apartamento, eu quero ter um não sei o que, eu quero ter. Mas você esquece que para ter você precisa ser. Você primeiro depois você tem. O ter é consequência. Pensa no dinheiro como consequência. Quem foca muito só no dinheiro esquece de ser, sabe? E ser é o que te traz, às vezes, muito dinheiro. E, às vezes, nem é o dinheiro que te traz a felicidade. Pensa nisso também. Tem muita gente que pensa em ter muito dinheiro e esquece que a felicidade, às vezes, está em coisas menores. Faz só da sua advocacia algo que seja melhor para o mundo, para a sociedade, para o seu bairro, para a sua localização. Pensa nisso. Usa a tua habilidade, usa teu conhecimento para isso. Essa é a minha mensagem, mas eu também queria aproveitar e fazer um agradecimento a um grupo de amigos chamado Especialistas. Elas sabem quem são. Eu queria agradecer também, porque elas estão sempre comigo. Lara, presidente, né, da nossa comissão, Cláudia, parabéns aí pela coordenação e também pelo trabalho lá na comissão, né, pelo trabalho no Conselho Federal. Rodrigo, grande satisfação aqui estar contigo nesse painel. Espero voltar a revê-lo. E última coisa seja esperto. Seja não, esteja esperto, porque não é seja, esteja sempre esperto da perfeição ou de estar na melhor forma da advocacia que você pense em ter. Essa é a minha mensagem. Cláudia, fechando, o recado que eu dou, fazer uma coisa, né, não sou coaching, não sou propagador de utopias, mas basicamente sair do viés estático, perder a neofobia, que todo mundo tem, tudo que é novo cria medo, cria receios, ansiedades. Aproveitar esses momentos de ruptura de previsão, de imprevisibilidade. Eu escrevi um artigo aqui no Correio Brasiliense falando um pouco da teoria dos jogos, e vem funcionando comigo. Nesse momento de imprevisibilidade, eu nunca fiz tanto acordo e tanta solução amigável, ou seja, parece que a terra tremeu para todo mundo, o tempo fechou e todo mundo perdeu um pouco o rumo e buscou a razão, de certa forma, para se adequar e perder um pouco do seu parâmetro. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Quebrando paradigmas, forçosamente. Então,
nós temos que exercer mais sem pandemia, e aí talvez o maior desafio. Acabou a pandemia, se Deus quiser, voltamos ao normal. O que vai me fazer quebrar o paradigma? Como eu falei de Thomas Kuhn, eu só vou acumular conhecimento, é óbvio que você tem que acumular conhecimento, mas as grandes visões extraordinárias, e essas acontecem com as mudanças, elas são pensadas por alguém que acordou de manhã e falou, não está dando certo isso aqui, né? Eu tenho que fazer um celular que, poxa, ele tem que passar a televisão, ele tem que ter os contatos, ele tem que fazer na internet. Então, acho que, querendo ou não, o ser humano está tendo um sprint de tecnológico tão grande que a gente nunca teve. Então, talvez, se você for pegar aí 200 anos para trás, por isso da Revolução 4.0, que é a nova Revolução Industrial, a gente chegou num momento que é capaz de, alguns meses, a gente ver coisas que seriam inimagináveis, não há 20 anos, mas há 3 anos. Então, se aproximou muito o futuro da gente. E eu queria falar uma coisa que aí mexe um pouco com o que eu vejo hoje, Cláudia, e aí é uma mensagem. A tecnologia, ela tem que te fazer o bem. As redes sociais, ela precisa fazer o bem. Então, o que eu vejo de pessoas perdendo tempo, energia, e o advogado, às vezes, se expondo, e não só o advogado, todas as profissões, perdendo carreira, a família se expondo na rede social, essa disseminação do ódio, dos fake news, isso é um absurdo, isso é uma tragédia. É igual Santos Dumont, quando ficou triste que inventou o avião e usaram para matar em massa nas guerras. Assim, você não pode deixar que a internet vire isso. E eu brinco que Nietzsche já falava, né, Cláudia, que você, quando combate muito monstro, você corre o risco de virar um monstro. Você olha demais para o abismo acaba olhando para você. Então, às vezes, você começa inocentemente a degladiar, porque não é diálogo, a discutir, usando o seu freedom of speech, e acaba, daqui a pouco, envolvido num ódio, numa polêmica tão grande que você está perdendo o seu tempo, perdendo a carreira e mais, usando a inovação só para prejudicar terceiro e se auto-prejudicar. Você não está ganhando nada com aquilo. Então, era uma mensagem aqui de paz que eu mandaria finalizando minha exposição. Obrigada a todos. Lara, Natália, Rodrigo, equipe de apoio, a todos da OAB Nacional e da ESA, por esse momento maravilhoso que nós pudemos vivenciar e compartilhar com vocês. Um bom congresso, que nós ainda temos 3 dias pela frente, cheio de coisas boas. Tchau, gente.